Costumo Dizer é um podcast com Paula Neto e João Beral, feito de conversas sobre comunicação, com convidados inspiradores que não se citam, mas podiam. João, como é que tu costumas dizer? Olha, eu costumo dizer que trabalhar sozinho é uma grande chatice. Sim, trabalhar sozinho é uma grande chatice. É uma grande chatice e eu, nesta nova era do commute e remote e etc, começou-se a convencionar que as pessoas estavam melhor em casa do que na empresa. E isso abre uma data de conversas. Eu também acho que não faz sentido ir para o escritório todos os dias, mas uma das coisas que tenho aprendido é que entre o não ir para o escritório e o estar em casa há um mundo de oportunidades. E descobri que trabalhar sozinho é uma grande chatice, é a minha grande chatice. Mas há aquela coisa do sozinhos juntos, não é? Sozinhos juntos, exatamente. Não é? Juntos sozinhos. Isso é como as crianças no berçário. Eu, quando os meus filhos andavam no berçário, brincavam juntos sozinhos, que era cada um para o seu lado. As brincadeiras paralelas. Se calhar os espaços de cowork às vezes é isso, não é? As pessoas trabalham juntos, mas sozinhos. Exatamente. Se calhar é a altura ideal para falares aqui um bocadinho sobre o Fernando Mendes. Então, nós hoje para juntar esta conversa, só assim para provocar, trazemos a pessoa certa para se dizer temos hoje aqui a conversar comigo e com a Paula, uma pessoa com quem é perigoso dizer eu sobre o coworking acho que, porque quando se diz esta frase, isto é uma rampa de lançamento para uma conversa enorme com o Fernando Mendes. O Fernando Mendes é, por muita gente, citado como o pai do coworking em Portugal. É assim, já li isto em vários sítios e é uma coisa muito engraçada. Eu conheço o Fernando há muitos anos e o Fernando começou a sua carreira na Fórum Estudante. Foi assim, um dos designers da engenharia Fórum Estudante. Num tempo que havia uma coisa que eram as revistas, que era uma coisa que tinha páginas, assim, desfolhava-se. Muito vintage, uma coisa muito vintage. Sim, muito vintage. É um designer, temos essa afinidade que nos uniu há muitos anos também, que nos juntou há muitos anos em conversa, que é vimos os dois do design editorial como ponto de partida. O Fernando foi designer de uma revista que algumas pessoas também mais crescidas se lembram que era a Vert. Não sei se estou a dizer bem, se era Vert. Desenhava Vert, uma revista mais ligada ao bodyboard, etc. Foi um designer também ligado a uma revista que toda a gente conhece, que é a Cais. Marcou esse design, e depois disso, acho que foi mais ou menos na altura que nos conhecemos, estava ligado a um dos primeiros portais, dos primórdios da internet, quando começou a haver a bolha da internet e aquele fenómeno, e falava-se de portais e toda a gente ficava fascinada há um portal, houve um primeiro portal que fascinava toda a gente em Portugal, que era o Terra à Vista, e quando Exato. eu conheci o Fernando era o diretor criativo do Terra à Vista. Foi nessa altura que nos conhecemos. Uau! Outras curiosidades ainda sobre o design, embora sobre o Fernando Mendes enquanto designer, é que esteve na criação também da identidade do Banco Alimentar, que é uma marca engraçada também das nossas vidas, com que todos nós nos cruzamos. E mais à frente, em 2009, chateado com a vida, e ele depois já partilha connosco, fundou o Cowork Lisboa na LX Factory, e foi a partir daí que se ligou a esta ideia do coworking e começou a ficar ligado e associado ao movimento coworking. Depois disso fundou o Now Beato, No Office Work, que eu queria dizer Now, e hoje junta-se aqui connosco à conversa. O Fernando, além disto tudo, nesta mistura entre o seu background designer e o facto de ser o pai do coworking, é também professor de design e é uma pessoa que é conhecido e reconhecido entre o IAD, a Católica e o Politécnico de Castelo Branco, como uma pessoa que transforma a sala de aula e que gera os espaços da sala de aula também como uma comunidade especial. Olá, Fernando. Bom, está feito, não é? Posso ir embora. Estou espantado com a tua memória. Nem eu me lembrava de tudo isso, sobretudo por essa ordem. Inverteste aí só algumas... deste uns saltinhos, não é? Claro. O Banco Alimentar, na realidade, é a primeira coisa que faço, assim mais a sério. E ainda é a marca atual, ainda é... A marca e sobretudo aquela identidade visual, sim, para manter aqui o nosso slang aqui do designer. Sim, aquilo ainda com pequenas alterações mantém-se absolutamente igual. E não é uma coisa que possa mudar facilmente.
que não é brilhante, é um trabalhinho feito por alguém que tinha 21 ou 22 anos na altura, e por outra pessoa, pelo Jorge Vicente, fomos dois. E foi uma noite de volta de pincel e tinta da China e coisas do género, porque não havia computador ainda. E a encomenda não era bem um logotipo. O que era preciso para o dia seguinte, ou quase para o dia seguinte, eram cartões de visita. Nós é que dissemos, bom, mas cartões de visita convém ter alguma coisa, talvez um logo. E pronto. E nasceu assim um logo do Banco Alimentar, há muitos, muitos anos. Mas sim, o resto da história bate certo, com mais desfazamento no tempo, tudo bate certo. É muito engraçado isso que estás a dizer, porque parte logo daquele pressuposto que os designers sabem que é tentar resolver o problema e não necessariamente reagir ao pedido, à dor que a pessoa identifica. Portanto, é tentar desafiar a pessoa a encontrar uma pergunta, não é? E vocês aí encontraram uma pergunta, não é? Como é isto, se calhar, às tantas, isto para fazer um cartão de visita, às tantas fazia-nos falta uma identidade, não é? Mas olha que eu, por acaso, acho isto que o João está a dizer, mas também acho que a maioria das pessoas, quando... não é só com os designers, eu acho que é com os designers e com os criativos em geral, tem sempre uma palavra a dizer. Não é? Sabem sempre imenso, sabem sempre muito mais que os arquitetos, que os designers, e então a pessoa procura uma solução, mas o cliente tem sempre outra solução, portanto aí tiveram muito bem, não é? Que foi à primeira, também era para o dia seguinte. Sim, não havia muito para onde, quer dizer, não havia outra possibilidade, não é? Era mesmo para o dia seguinte e, portanto, lá saiu o cartão com o logozinho e lá seguiu. O grupo fundador eram 30 pessoas e eu acho que foi mesmo no dia seguinte, porque eu acho que produzimos mesmo uns cartões lá ou encontramos forma de imprimir para o dia seguinte, foi mesmo, enfim, nesta área trabalha-se sempre desta forma, não é? Muito sempre em cima do joelho, mesmo que não nos agrade sempre, mas esse projeto em particular havia ali a urgência de pôr o projeto cá fora, foi o que eu percebi na altura, e continuar a fazer o que ainda hoje faz, tentar ajudar a gente que precisa. Mas olha, é engraçado, deixem-me só dizer-vos isso, porque essa questão do problema está a mudar agora um bocadinho e felizmente está a mudar. Já não somos tanto, refiro-me ao design e aos designers, não é tanta questão de responder só aos problemas, é mais de participar na identificação do que é o problema de facto. E essa é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos. Não, e isso é uma oportunidade muito engraçada porque traz os designers para a mesa dos crescidos, não é? Os designers deixam de ser só aquele último reduto que é um determinado grupo de pessoas, nesses casos, as 30 pessoas que criaram o Banco Alimentar, idealizam o projeto e depois pronto, ok, alguém tem que desenhar isto, não é? E de repente os designers estão a começar a ser chamados também para já agora participar na conversa. Isso obviamente é uma oportunidade muito interessante e é uma oportunidade que eu cruzo fazendo uma ponta aqui com o princípio da nossa conversa, com esta ideia da importância das comunidades e com a importância da partilha. Achei muita graça tu teres dito, quando nós dissemos que tu eras o autor, o criador da identidade visual do Banco Alimentar, tu tens dito, bem, não fiz isso sozinho. Porque há uma diferença entre a pessoa fazer sozinha e não fazer sozinho. O trabalho nunca é igual. E eu, voltando ao ponto de partida, acho uma chatice trabalhar sozinho. Tenho descoberto isso. E ainda por cima com o amigo da infância. Mas devo dizer que não foi sempre uma história positiva. Como já passaram umas quantas décadas, eu acho que em cada década numa andámos, eu e o Jorge, alinhados na ideia de que éramos coautores daquela identidade visual, e na década seguinte, quase à batatada, a dizer quem é que tinha feito de facto. Porque a verdade é que, acho que posso contá-lo, não estávamos completamente sóbrios. E portanto ninguém se lembra muito bem de quem fez o quê. E o trabalho ali estava bem dividido, porque aquilo é um B e um A. E era preciso fazer, um teve que fazer o B, outro teve que fazer o A. Eu sei uma parte da história, sei um bocadinho melhor do que o Jorge, porque deve ter bebido um bocadinho menos do que ele naquela noite. Isto não fica nada bem alinhado com a história do Banco Alimentar, mas sim, ok. Espero que a doutora Jónia não ouça este programa. Ou que ouça. Não, espero que ouça. Espero que ouça. Aliás, nós vamos enviar. Não é possível contar tudo, mas sim é uma noite de colaboração, se calhar alcoolizada, mas muito frutuosa e muito... Eu e o Jorge sempre funcionámos assim, em tudo. É um amigo aqui de infância, não está tão perto agora de mim, pelo menos numa base diária, ou semanal, ou mensal sequer, mas há grande afinidade entre duas pessoas que são completamente diferentes.
Olha, sempre me agradou esse choque de Mas diferença. olha, Fernando, deixa-me só aqui fazer aqui uma ponte comunitária entre criar esta comunidade que o João dizia e depois passar para ser o pai. Isto é uma responsabilidade enorme, não é? Ser o pai do co-work em Portugal, não é? Como é que isto foi esta ideia de comunidade ou começaste a trabalhar sozinho? Como é que isso aconteceu? Isso surge como? Estas profissões surge como todas surgem também... as melhores coisas da vida, sem planear. Pois. Às vezes também se é pai sem planear. E Sim. eu não planeava ser pai, fosse do que fosse, para além dos meus filhos e até dos meus filhos. É outra história que posso contar, mas até dos meus filhos o planeamento... Não, deixa estar. Enfim, foi algum planeamento, Não, sim, se calhar até planeamento a mais. Mas não estava nos meus planos um dia ser intitulado o pai, fosse do que fosse. E aliás tenho que começar a pensar em ser o avô do coworking, não é? Porque os meus filhos já vão ficando com alguma idade. Mas o Cowork Lisboa e esse primeiro espaço de coworking, pelo menos com essa, com usar claramente o termo coworking e verbo também, porque ele é um verbo, é um substantivo, é um espaço, é uma série de coisas, surge pelas piores razões. Como designer, eu estava a perder trabalho, a perder dinheiro, a perder clientes porque não conseguia responder àquilo que alguns clientes me pediam, porque já não se conseguia fazer tudo sozinho. Tão simples quanto isso. Até ao dialbar da internet, um designer, um freelancer, fazia quase tudo em casa, não é? Com relativa facilidade. Quando a coisa escala para o digital, começamos a perceber que temos de ter mais uma série de profissionais e que são de áreas que nós não dominamos de maneira nenhuma. Portanto, ou aldrabamos, não é? E dizemos que sabemos fazer tudo e depois não sabemos, ou então convém ter uma rede de gente à volta. E eu já trabalhava em casa e tinha essa rede, mas não era uma rede próxima. Era uma rede à distância do telefone ou do e-mail. Enfim, quando li o termo coworking, para mim foi imediato. Eu percebi, isto é a minha tábua de salvação, é isto que eu quero fazer. E ainda por cima, resolvo um problema criando uma coisa que me vai agradar imenso. Portanto, a coisa nasceu por causa disso, não nasceu com nenhum plano. E nasceu pela negativa, já vos conto, mas nasceu pela negativa. Porque se toda a gente tivesse dado palmadinhas nas costas, dizer fantástico, Fernando, vamos lá, e eu ajudo-te, não, eu só recebi, não de toda a gente. Mas olha, sabes que há uma corrente que surge até depois da pandemia. As pessoas foram para casa e começaram a trabalhar a partir de casa, etc, etc. Que a criatividade, não é? Os processos criativos, não é? Perdem-se muito com as pessoas em casa. Elas precisam da presença uma das outras e do trade-off e destas trocas, etc. É uma chatice. É uma chatice do ponto de vista comportamental, mas também é uma chatice do ponto de vista da própria produtividade, porque a criatividade e a produtividade têm... precisa de espelho. Exatamente. E têm... Precisas de colisão, sobretudo. Sim. Nem que seja sozinho. E há gente que é muito criativa, ou tem um ato criativo, ou que os outros consideram criativo, e até pode estar sozinho. Mas na realidade não é sozinho. É sozinho com os pensamentos dele e com o cruzamento de tudo o que sabe e do que não sabe, e do que imagina, ou do que vê e do que observa. Mas tem muito a ver com esta ideia. Para mim tem muito, eu repito muitas vezes, tem muito a ver com colisão. E por isso é que me refiro ao Jorge Vicente. Eu sempre fui muito... Pois. Eu e ele... Exatamente. Os dois eram criativos numa única coisa. Se calhar isoladamente nunca teríamos chegado a algumas coisas que fizemos juntos. E exatamente por causa dessa colisão entre dois diferentes. Essa fricção até. Mas eu ia-te perguntar, disseste uma coisa há bocado engraçado, que é quando me cruzei com a expressão coworking. Não sei se foi assim que tu disseste, mas depois as pessoas andam para trás e depois dizem, não foi nada assim que ele disse. Mas quando te cruzaste, mas como é que esta expressão, porque na altura, não estou a dizer que tu és antigo, mas na altura em que, de facto, em que aparece o Cowork Lisboa, a malta ainda não dizia muito, não se utilizava muito a expressão Cowork, não é? Não, em Portugal... Não se utilizava. Portanto, como é que a expressão te caiu no colo? A primeira vez que leio o termo... talvez tenha sido na Time Out. Habitualmente nestas conversas refiro a Time Out, Lisboa, ou online, num sítio qualquer, não me lembro. O que eu me lembro bem internet, é nessa altura. A minha experiência de trabalho no Terra à Vista, sim, a internet para mim já vinha bem para trás. Aliás, não mencionaste no início, se calhar o projeto que mais gozo me deu, do ponto de vista pessoal, mas também do impacto que teve na Fórum e tudo o que aconteceu a seguir, foi a Cybernet, a primeira revista dedicada à internet em Portugal.
E essa permitiu-me também, saltei tema, mas já lá vou, permitiu-me ter uma nova posição que não era bem ser exatamente um designer. Eu lembro do Rui Marques me dizer, tu não és bem um designer, és uma outra coisa. Eu achava aquilo uma ofensa terrível. Não, eu ia dizer, ia precisamente... E portanto fiquei a coordenar essa revista e não fazia design. Eu tive que ter um designer a trabalhar comigo, a fazer revista. Mas há uma coisa engraçada, e com certeza que o Rui Marques não disse isso com maldade, mas é uma coisa da época, que é dizer, tu não és bem um designer num contexto de redação, era uma espécie de proto-elogio, não é? Portanto, ou seja, ele estava a dizer assim, eu não te vejo só como um designer. E eu acho que isso é uma coisa onde, felizmente, o discurso tem evoluído um bocadinho. Agora parece um gajo do sindicato a falar. Mas o discurso tem evoluído um bocadinho, que hoje em dia a pessoa, o discurso seria uma coisa, pá, não, faz falta um designer aqui para olhar para isto de uma forma mais ampla. Mas na altura o que se diria era, não, tu vais além de ser designer. Quando na verdade não vais, porque depois tu... obviamente quando vais coordenar a revista vais a pensar como um designer e é isso que faz a diferença. E nunca me consegui dissociar completamente dessa forma de pensar, como é evidente. Mas sabes que as pessoas também, só agora, eu por acaso estamos aqui 3 pessoas que são mais ou menos parecidas, que fazem muitas coisas, o que é muito difícil para os filhos, que é, mãe, qual é a tua profissão? Bem, então e tal, se calhar, eu não sei escrever o que é que tu fazes, não é? E agora isso já é comumente aceito, mas não era. Ou seja, as pessoas quando fazem muitas coisas, tu és um designer, não és bem um designer. Ok, eu posso ser isto, posso ser um designer e posso ser um bom coordenador e posso ser um professor e posso ser mais coisas, mas isso era uma coisa que era difícil de ser aceito. Tinhas um rótulo e eras aquilo. Aliás, eu acho que o Fernando Mendes é exatamente a prova disso, não é? Que é professor, é designer, é coordenador, é criativo. Agricultor. Mau, mas agricultor. Mas olha, e como professor, como é que... A intenção é... Professor era a coisa que não me passava pela cabeça. Se quiser descrever a coisa de forma básica, simples e anedótica, não gasto dinheiro com psicólogo. É catártico. É. Estar dentro da sala de aula com miúdos, não sou exatamente eu. É um outro Fernando Mendes e, portanto, os psicólogos expliquem, quero lá saber, não é? Eu sinto-me bem, faz-me bem e a alternativa para mim, se ficar entregue a mim próprio, é consultas de psicologia e psicoterapia. Portanto, aquilo é uma autoterapia. Às vezes os miúdos, quando os vejo mais em baixo, ou então que me vêm agradecer, professor, no fim das aulas, no fim dos semestres, não imaginam que fez por mim, ou quando consegui um emprego, ou uma posição numa empresa, ou uma promoção, outra coisa qualquer, e que vêm agradecer muito, eu, às vezes só o penso, outras vezes, quando já conheço bem aquela pessoa, que já é mais do que só um aluno, nunca é só um aluno, mas eu é que retribuo o agradecimento, dizendo, não, tu é que não sabes o que fizeste por mim, não podes imaginar. Não é? Eu estava contigo numa sala e a alternativa seria estar muito em baixo ou completamente, não é? Virado do avesso. Portanto, eu não comecei a dar aulas, eu odeio dizer dar aulas ainda por cima, mas não comecei a ser esta coisa, o professor, por desígnio próprio. Outros viram isso em mim, volto ao Rui Marques. O Rui conseguiu ver em mim coisas que eu nem sonhava. E quando ele faz uma coisa dentro da empresa, deixa-se de contratar gente de uma determinada forma e ele decide lançar uma coisa que se chamava Academia Fórum. Portanto, as pessoas entravam para o Fórum Estudante, para o grupo Fórum Estudante, já nessa altura, por via de uma academia. Passavam algum tempo entre outras coisas, aprender umas coisas sobre design, sendo que as coisas sobre design era dominar alguns softwares. Photoshop, ou o Quark na altura, não o InDesign, e outras coisas lindas. E, portanto, nessa altura eu tenho a primeira experiência de, ok, há aqui gente que eu não conheço de lado nenhum, ia morrendo de ataque cardíaco 3 ou 4 vezes a cada uma das sessões, porque entrava em pânico com o facto de ter que falar em público. A Paula é uma especialista, sabe bem o que é que, não é? O que é que se sente nessa coisa. É terrível. Naqueles rankings que se faz sobre tudo na vida, parece que o falar em público está assim no topo dos receios da maior parte dos humanos. Tu conheces a piada do Seinfeld, não conheces? Do Seinfeld, eu sou completamente louco pelo Seinfeld. Mas qual delas? A seguir ao Lou Reed é o Seinfeld. E, portanto, é a única coisa que eu vejo no Netflix. Não faz mal falar de marcas, pois não? Não, por favor. Por favor. Não, é que eu tenho em casa umas especialistas de Netflix que comem tudo o que há de Netflix, tudo o que é séries de tudo e mais algo. Eu não suporto. Nós estamos super também tem patrocinados, portanto, eu não suporto aquilo. Não há nada de interessante lançar todos os programas vamos lançar uma marca
assim ao calhas, ao calhas. para ver se agarra e pronto, depois até que haver Sim. Não, mas eu não digo outra vez Alguma Netflix. Tá bem. E se Mas for dizias que preciso, além do bebemos um Seinfeld na Nescafé. Netflix, mas a propósito de Seinfeld na Netflix, Sim. a Paula ias contar uma... Então sabes a piada do Seinfeld, não? Eu vi Então- tudo, mas tudo, não estou a lembrar portanto, agora em com particular. Então, os americanos Vou levam... começar a rir se me começar a Ok. pensar. Então, os americanos levam muito a sério, só para contextualizar, levam muito a sério a oratória e levam, e falar em público, etc. Levam isso muito a sério. E então fizeram um survey, fizeram Um inquérito. um inquérito Mas dizia survey. aos americanos. Netflix. Um sorvete. Aos americanos sobre quais eram os seus principais medos. E o resultado desta pesquisa, deste inquérito, é que tinham mais medo de falar em público do que de andar de avião ou morrer. Uhum. E o Seinfeld faz esta piada. Então, se os americanos têm mais medo de morrer do que falar em público, quando estão a fazer o elogio fúnebre, preferiam estar no lugar da morte. Sim. Estás a ver? Sou a mesma Seinfeld. Não me lembro do episódio, mas sou a Seinfeld. Eu não sei se isto acontece num episódio, se é uma piada que já Daquelas, apareceu depois. encaixada, Sim, mas sim, é dele e pronto. Pode ser da E é carreira já isso. mais a solo e não E da é série isso. propriamente E sim, as pessoas têm têm medos, cada vez menos, por acaso, porque cada vez há mais treinos e cada vez procuram mais ajuda, etc. Mas nas aulas, por acaso é engraçado tu dizeres isso, e é mesmo muito interessante tu dizeres isso, porque muitas vezes eu apanho professores que dizem eu não tenho medo nenhum de falar em público, porque eu dou aulas todos os dias. Ora bem, não é bem a mesma coisa. E depois, o problema é quando sou chamado para uma reunião com pais, ou sou chamado para uma palestra, ou para uma jornada, aí é que eu tenho medo de falar em público. Ora bem, não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, porque na relação com os alunos há uma relação de autoridade. E, portanto, isso vai sublimar ali um bocadinho os receios do juiz, etc, etc. E mais, há tempo para remediar. Porque à partida, se tu vais fazer uma apresentação, tens 10 minutos, 15 minutos. Se vais dar uma aula ou um conjunto de aulas, pelo menos se saíste mal na primeira, depois tens tempo para remediar e isso vai mitigando. Mas acho muito, muito interessante, porque eu acho que isso é um receio que acontece nas pessoas nos primeiros momentos, que é epá, agora o que é que eu faço com estes 30 indivíduos aqui à frente? O que é que eu tenho para lhes dizer? Acho que a coisa se mantém ao longo da vida. Aliás, é uma coisa que não sei se já é daquelas coisas que são assumidas e que os atores vão, por exemplo, repetindo, mas não há ator que esteja a dar uma entrevista que não diga que continua depois de 30 ou 40 ou 50 anos de palco a dizer que sente as tais borboletas antes de entrar em palco. Sente sempre, parece que sente sempre. Quando Claro. tudo levaria a pensar que ao fim de 50 anos o gives a shit, que são é mais um espetáculo e, portanto... Sim, é mais um dia no escritório. Mas sente sempre essa pressão. E eu, cada aula, sobretudo cada primeira aula, com uma primeira turma, numa nova escola, num novo semestre, estou ali os primeiros 5 minutos a tremer. Eles não notam. Eles acham que eu sou o tipo mais confiante. Que é o que interessa. Claro. Que é Mas eu depois falo também sobre isso. Mas olha... Quando tu vais alguém muito tímido, tu achas que o professor está calmo ou está muito tímido e muito envergonhado e muito isto e muito aquilo? O professor... Claro que o professor está calmo, o professor faz isto, o professor é professor, não é? Portanto, eu disse, não, estou aqui quase a borrar-me nas calças. Mas e as pessoas tendem a não acreditar. Não digo borrar-me nas calças, mas sim, não outra dizes, imagem mais... Não dizes bem que a renova. Renova. Isso é sempre interessante. Ele depois chega à casa, então, que gostaste da aula? O professor até me disse uma coisa muito interessante. Ele estava tão tímido como eu e até usou esta metáfora muito engraçada, pai. E os pais ficam logo a pensar que bem emprega o valor da propina. É verdade. Mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é um elogio. Que é um elogio. Há um case study da Sarah Bernard, que era uma atriz de... E então, isto é um case study que se usa e que aparentemente é mesmo atribuído a ela.
E então, ela, cada vez que ia entrar em palco, tinha imenso medo, estava sempre muito nervosa e não sei o quê. E havia lá uma miúda que entrava sempre toda fresca e tal. E um dia a miúda, muito irrequieta, diz-lhe: eu não percebo porque é que a Sara tem tanto medo de entrar em palco. Olha, eu não tenho medo nenhum. E ela respondeu assim: mas terás, minha filha, no dia em que tiveres talento. Pois. Portanto, há aqui a ideia também da responsabilidade e do nosso talento ser posto em causa, não é? Pode Também ser uma boa coisa para se repetir, não é? Quando se está muito nervoso à frente de uma plateia, dizer: eu tenho montes de talento. Por isso não, eu por acaso desaconselho não sei vivamente. Se vai ocorrer, mas acho sempre mais fácil, mas eu acho que também quase toda a gente experiencia o mesmo. É mais fácil falar para uma multidão, e já me aconteceu falar para muita gente mesmo, do que para talvez uma pessoa só. Uma maior audiência devem ter sido 800 ou 900 pessoas. Mas tinha tantos holofotes em cima, tanta luz, que eu nem sequer conseguia ver as pessoas. Fica abstrato. E, fica portanto, abstrato, estava a pensar nisso. Que se dane, não custou nada. Por outro lado, se tiver que fazer agora, doutoramento, não é? E tenho já para a semana, salvo erro, quarta-feira tenho uma defesa de proposta, de nova proposta. E vou estar a fazer isto com gente amiga. É quase, eu, aliás, brinquei a dizer: leva as cervejas. No entanto, eu sei que vou sentir a pressão. Claro. E são só 4 pessoas. E amigos, e próximos. Vou levar as cervejas. Não sei se não é pior até. Vou levar as cervejas primeiro. Mas olha, isto, o nosso... Desculpa, João, diz. Mas agora vais dizer. Eu ia dizer que estou a ouvir falar da sala de aula e isso faz uma ponta muito engraçada com o que usámos como mote quando fizemos aqui o desafio de participares connosco na conversa, que é esta ideia de comunidade e a ideia de que, obviamente, o coworking é uma comunidade, e já falámos um bocadinho sobre isso, e a sala de aula, da maneira como tu a abordas, não vem aqui ao contexto deste nosso episódio, mas é um facto que eu e tu sabemos que temos uma afinidade nessa visão da abordagem da sala de aula. É agora que se diz assim, para as pessoas lá em casa, não é? Aquela coisa que se diz para as pessoas lá em casa. Eu estava a ouvir o Fernando falar e estava a dizer: eu fui professor por culpa de... Pronto, eu sou professor por culpa do Fernando, e portanto é engraçado tê-lo aqui hoje, porque eu também me tornei professor porque uma outra pessoa, que neste caso é o Fernando Mendes, está aqui, achou em determinada altura que eu fazia sentido num determinado contexto. Portanto, foi engraçado que eu ouvir-te explicar isso. E quando tu falas sobre o nervoso com que entras na sala, sobre a relação bidirecional que estavas a falar, o que dás e o que recebes, o que agradeces aos alunos no final, isso no fundo é uma ideia de comunidade. E essa ideia de comunidade, eu tinha isto... quando te convidámos, tinha pensado como é que íamos trazer essa conversa, essa ponte entre o que é o coworking e o que é a sala de aula. Mas a resposta está aí, não é? Está nessa ideia de que a sala de aula também é uma comunidade, também é uma comunidade de conversa, e não necessariamente aquela coisa unidirecional em que o professor é um alfa emissor que só ensina, e aliás há uma conversa que transmite. Adoro. Transmite. Tem que transmitir. Transmite, e portanto, que são os alunos que aprendem, não é? É a evolução para essa ideia, que são os alunos que aprendem, não são as pessoas que ensinam ou que transmitem, não é? Mas comenta. Se calhar foi possível durante muitas décadas até que houvesse até que acontecesse esta inversão da pirâmide, não é? A coisa era absolutamente piramidal, não havia qualquer dúvida. Entravas dentro de uma sala de aula e aquele tipo de cabelo branco que estava dentro da sala sabia mais do que tu. Era quase impossível que não fosse assim. Se tinhas 18 anos e ele 50 e tal, não podia ser de outra forma, em princípio. Hoje não é assim. Hoje eu entro e dentro da sala tenho um montão de gente que sabe muito mais do que eu sobre um montão de temas, sobre um montão de coisas. Pesquisa. E algumas sobre de design. Alguns sabem, se quisermos falar sobre a questão das ferramentas, alguns sabem muito mais do que eu de ferramentas de animação. Muito mais. É fácil, eu não sei nada, portanto. Qualquer um sabe mais do que eu, não é? Todos os que assim sabem... que eles mostram 4 coisas a mexer, isso já fazes mais do que eu, porque eu não sei fazer nada disso. Mas também não quero. Mas voltando à ideia de comunidade. O termo é abusado hoje em dia, não é? Muito abusado. Usa-se o termo para quase tudo. E eu gosto de o ver, ou gosto de o descrever como, ou pelo menos quando se estabelece os limites do que é fomentar, ou gerar, ou gerir também uma comunidade. Gosto de pensar sempre uma coisa que não é minha, uma ideia que não é minha, do Alex Hillman, um dos gurus do coworking mundial, e que dizia, ou ainda diz, que uma comunidade só pode ser gerida se participares dela. Não é uma coisa que possas fazer de fora. Portanto, quando se contrata gente ou empresas para fazer gestão de comunidade na empresa,
A mim dá-me vontade de rir, não é? Por acaso não é bem rir que me dá vontade, mas pronto, acho que percebem o que eu quero Mas dizer. chorar. Tem que se estar envolvido. Se não se estiver envolvido, se não se participar, não há qualquer gestão de comunidade. Depois, uma comunidade, ainda há bocado falávamos nisso, implica um nível de... E também não gosto de usar o termo tolerância, porque ele parece que só dizer isso mesmo, tolerar, e não propriamente gostar, ou ajudar, ou estar próximo. É só algo que aceitamos. Eu aceitamos. aguento, não gosto de ti, mas aguento. Mas aquela coisa de ir tocar no aluno que está a dormir na sala de aula e de não o expulsar, ou não o castigar, ou marcar falta, ou aquelas coisas todas que o professor ainda tem em seu poder, é um ato de comunidade, é envolvê-lo. Ele diz: se estás a dormir, vai descansar, não fiques dentro da sala. Porque não faças de conta, portanto... E dizer eu não te vou penalizar. Isto acontecia... Vamos só ter verdade na relação, João, não é? isto acontecia no espaço é coworking. Isso não é muito romântico. O quê? Eu não te vou penalizar, não vou fazer nada. Não é muito romântico. Não, por acaso não acho. Estou a provocar. Não acho romântico. Não, hoje em dia é acho prático, porque se tu expulsares, provavelmente vais perdê-lo, não é? Porque ele, mesmo que possa até voltar a estar presente, volta a cumprir. Acho que a palavra por romântico quer dizer se não é pernicioso, se não se vai ter de volta uma coisa terrível. Temos se não o fizermos hoje em dia. Não. Na verdade, eu até concordo com isso. Concordo que é importante envolver as pessoas a quem nós damos aulas ou formações, é fundamental. Embora haja aqui uma diferença enorme entre dar formação e dar aulas, porque a formação é uma coisa muito mais comunitária e muito mais orgânica, e a relação é muito mais envolvente, não é? Até porque, por exemplo, esses poderes todos, que eu acho que já não existem, sinceramente acho que já não existem, estão lá escritos, não é? Um bocadinho... Estamos em Portugal, não é? Aquilo está lá do género lei, mas as leis são recomendações. O professor pode reinterpretar essas leis também, não é? Ou seja, não, é o que eu estou a dizer, elas já não existem. O que o Fernando está a fazer é uma reinterpretação, claro. Não é? No fundo é uma reinterpretação, é precisamente o que eu estou a dizer. E portanto, esta ideia de que é importante envolver o aluno... mas por outro lado, apesar da minha provocação, há aqui qualquer coisa isto vem aqui de um sítio qualquer que me mais ou menos sincero, que é a relação que se estabelece pode ser sempre comunitária sem se perder de vista também algum protocolo. Não lhe chamo regra, repara, mas estou a fazer uma tradução rápida daquilo que eu quero dizer. Há algum protocolo, e é para aqui que vai o meu raciocínio, porque gerir uma sala de aula ou gerir uma sala com muitas pessoas é uma espécie de gestão de condomínio. Uhum. E se não conhecermos todos o protocolo... Posso fazer aqui uma provocaçãozinha? Não. Não? Não sou convidado, sou convidado, claro. Então vou fazer uma provocação respondendo pelo Fernando com as palavras dele. E depois a seguir deixamos e a seguir depois logo vejo como é que tu agarras a bola. Tá bem. A propósito disso que tu acabaste de dizer, não é a propósito, mas pegando nisso que tu acabaste de dizer, o Fernando Mendes, a seguir ao Cowork Lisboa, fundou o No Office Work, o Now, junto ao criativo do Beato, nesse novo espaço do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa e toda essa energia. E esse projeto que entretanto tu próprio poderás falar, se explodiu e agora já não estás ligado a ele, mas na despedida desse projeto tu disseste estas palavras que eu trazia aqui, nem de propósito, a contar com este momento, disseste que o Now foi criado para ser um espaço absolutamente baseado em abertura, diversidade e discurso livre. Isto são palavras tuas. Não, tu pensas que são palavras minhas e são lindas, não é? Mas não são minhas. Eu não tenho uma personalidade própria. Agora vou imitar o Reed. Eu não tenho uma personalidade. Eu só vou copiando dos gajos que são de facto interessantes. Claro. Quem disse isso foi o Oldenburg, um tipo que escreveu isso em 89, portanto um ano antes da 88 ou 89, ou rigorosamente no ano em que nasce a web, e disse isto a propósito dos espaços de comunidade.
Tipicamente o quê? O pub inglês. São sítios onde há comunidade, onde a entrada para a comunidade implica algum protocolo, apesar de tudo, mas onde há uns quantos pilares. E há esses 3 pilares que ele define muito bem. E já os falei deles, por acaso, tem graça. Essa questão da abertura. A abertura quer dizer não ser um sítio aduaneiro. Eu chego ao pub e não tenho que estar a mostrar cartão de cidadão, a cor da pele, quer dizer, openness, não é? A ideia de há uma porta, se houver uma porta giratória, entra-se e sai-se muito facilmente. Essa parte é fácil. Se entra toda a gente, então a diversidade também está garantida. A questão do free speech ou do discurso livre já depende de tu te integrares ou não na comunidade. E aí sim já há algum protocolo. Se continuarmos na metáfora aqui do pub inglês, eles escolhem onde é que bebem. Eles dizem, eu bebo ali. O beber para eles quer dizer beber, conversar, viver, tudo e mais alguma coisa. Nesse sentido, se calhar são os proto-espaços de coworking, de facto. Como nós tínhamos aqui, os cafés, aliás. Os cafés foram sempre o grande concorrente dos espaços de coworking, ainda hoje são. Aliás, não é por acaso, não é por ser exatamente esse espaço. Há uma coisa muito portuguesa, muito enraizada na cultura portuguesa. Podemos voltar atrás até à Casa do Povo. Que é a tertúlia. Ou a tertúlia. A tertúlia, que é uma coisa muito própria dos cafés. O Nicola no Recife, com os escritores todos. Exatamente. Portanto, essa que é um espaço de todos. Há um protocolo. De coworking, de discurso livre, mas apesar de tudo, até seres aceito pela comunidade e integrado nessa comunidade, tu tens de demonstrar que sim, pertences ali, que fazes sentido ali. Que... O que estás a dizer é que o discurso livre, isso é muito engraçado. Eu acho que se o teu discurso não for compatível com aquela comunidade em particular, tens que ir para outra. Às vezes, quando eu vinha com este paleio todo, dizia-me no Corpo de Lisboa, claro, Fernando, então, mas o que é que acontece se chegar aqui alguém que professa uma coisa que tu não, para ti é inaceitável? Isso para mim é evidente que esta é a minha casa e, portanto, não entra toda a gente, menos aqueles 2 ou 3 que pisam uma linha que para mim não dá para pisar. Se alguém chegar ao Corpo de Lisboa dizendo eu sou o líder de um grupo neonazi e quero vir para cá porque estou a organizar uma grande conferência que vai acontecer em Lisboa, eu vou dizer muito obrigado, não vou dizer até à próxima porque não quero voltar a ver. Não vai ter a próxima. E portanto, não é? Fuck off. Fuck off, desculpem. Podemos dizer, isto é um podcast. Fuck off pode dizer. E Netflix também. Quem é que liga? E Nescafé. Se dissessem português era um escândalo nacional agora. E esta água é do Luso, de certeza. Do Luso? Sim. Mas, olha, mas só aqui a questão porque tu disseste que querias perceber depois como é que eu apanhava esta bola. E a palavra a palavra de ponte é o sentido de pertença. Não, eu não faço parte de uma comunidade se não tiver sentido de pertença. Certo? Eu tenho que ter não há uma camisola de pertença. Estou a pensar na pertença, não pode, a coisa não pode resvalar até à coisa de vestir a camisola, porque num espaço de coworking, se houver uma camisola, é uma camisola por cada uma das pessoas. Não, eu estou a pensar no termo comunidade exclusivamente no contexto do que são os espaços de coworking, que são uma coisa muito, apesar de tudo, particular. Percebo a questão da pertença, mas estou a imaginar a tradução disto para aquilo que é o meio empresarial, onde até há bem pouco tempo, relativamente pouco tempo, havia esta coisa de vestir a camisola, que era ao contrário do que estávamos a falar, não é? Abertura, diversidade e discurso livre, nem pensar nisso. É verdade, mas hoje em dia também... Mas não é para aí que eu vou, hoje em dia também já se começa a perceber que mesmo no contexto corporativo, eu tenho tido algumas experiências muito interessantes de reflexão com isso, com grupos de empresas, até com grandes grupos, com grandes empresas em Portugal, que mesmo no contexto corporativo, empresas grandes, estão a perceber que cada pessoa tem que conseguir levar a sua própria camisola. Esse é um novo discurso por isso é que eu acho interessante também falarmos sobre comunidades, porque se é verdade que o coworking começou por ir aprender com o mundo corporativo, como é que se traz o mundo corporativo para esta lógica mais de pub? Nós aprendemos a partir de tudo que eles faziam de errado. Mas mesmo que fosse aprender pela contraditória, e agora a inversa está a acontecer. Portanto, agora de repente as empresas, tal como estão a querer aprender com as startups, também estão a querer aprender com esses espaços comunitários. E eu tenho observado... Depois de os terem renegado durante uma década e meia. Claro. Não, mas vamos fazer aqui... No fundo foi esperar não havia dinheiro a ganhar. Não havia dinheiro a ganhar com os passos. Passasse a prototipagem. Ok, mas vamos fazer um ponto da situação, vamos fazer um ponto de ordem à mesa, ok? Que é, essa questão da camisola é outra, que eu acho que o João resolveu bem. Quando eu falo do sentido... Não, eu acho que tu respondeste aquilo que... Pareceu-te que aquilo que
o paradigma mudou, não é? Esta ideia de camisola. Podias ter sido um E eu perfeito tava fiasco, a- João. Podia ter podias. caído das escadas. Mas Não, vá, podias, claro, sobrevivi. e não estavas aqui a fazer nada, não é? Mas, na verdade, cada vez te tornas mais imprescindível, Muito não é? obrigado, muito obrigado. Não, mas eu não estava a ir. O sentimento de pertença não tem a ver com vestir a camisola. Atenção, o raciocínio para onde eu estava a levar este raciocínio para o seguinte, que é a ideia de estar numa comunidade numa comunidade educativa que é uma sala de formação ou uma sala de aula. E aqui tem de haver sentimento de pertença, porque isso até infere na participação. Uhum. E, portanto, não era tanta a ideia da... Sim, eu estava a cingir-me rigorosamente ao espaço Exato, coworking, que apesar de é tudo isso. não é replicado na sala de aula atual. Certo, Onde as que eu conheço, porque algumas já estão a migrar muito para esse formato. Alguns projetos educativos começam a migrar para esse formato. Sim. Mas deixa-me ilustrar-vos o que é o sentimento de pertença Ilustra, e de comunidade num espaço de coworking. ilustra. Como é que se chamam aqueles... O que é que acontece e que a empresa não pode replicar de maneira nenhuma? Mesmo as que professam a coisa mais aberta, happiness, tudo e mais alguma coisa, não é? Tem departamentos, aliás, dedicados a essa ideia de felicidade na empresa. Pois é, Mas depois é o não podem coeficiente de replicar felicidade. isto que eu vou dizer. Num espaço de coworking, no meu em particular, tínhamos um brunch mensal. Não havia propriamente inscrições. Está aberto o brunch. Quando alguém decidia, e que não era eu. Portanto, faço sempre espaços auto-organizados. Apesar daquilo ter um fundador, um CEO, um tipo como eu já de cabelo branco, eu não tomava todas as decisões e a maior parte das vezes não tomei decisões nenhumas e a maior parte das vezes fui contrariado a terem decisões minhas, quase ao ponto de dizer, hey, sou eu que pago a renda. Não quero saber. Fernando, tu dizes que o espaço é nosso. Portanto, nós fazemos como bem quisermos. Mas o limite para mim, quando me perguntavam o que é comunidade, eu apontava sempre, se tivesse essa sorte naquele dia, apontava para uma pessoa que não estava no brunch. O brunch acontecia no balcão da entrada do Corpo de Lisboa, estamos a falar de uma sala com 300 metros quadrados, pelo menos o espaço inicial, e podia acontecer, ou acontecia sempre, estarem 75% das pessoas que estavam a trabalhar naquele momento, deixavam de estar a trabalhar e passavam para a volta do balcão, festa, algazarra, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, e estávamos ainda a comer queijos e a conversar e por aí adiante, e estavam outros 20% ou 25%, ou algumas pessoas sentadas a trabalhar e a não ligar absolutamente nenhuma. Isto numa empresa, aquelas pessoas são as pessoas que ouvem, pode passar amanhã pela... não é? E claro. Bye bye Lolita, acabou. Isto não é possível numa empresa. Esse é o limite para mim. Esse é o limite para mim. Num espaço de coworking, reconhecemos que há um nível de conforto entre todos, porque é possível não estar a participar de uma coisa que é suposto participar. É suposto vestir naquele momento a camisa. É daí a analogia com a camisola. E é um bocadinho aquela coisa de repente... Tal como o aluno na sala que está a dormir. Claro. Eu quando vou lá dar o toque, eu podia não dar toque nenhum. Assumi, ele está a dormir, deixa eu estar a dormir, não faz mal. Mas quando vou dar o toque, estou no fundo a dar 2 toques na bola, não é? Ele fica a saber que eu estava atento e que eu percebi que ele estava a dormir dentro da sala de aula. Por outro lado, não sentiu peso nenhum e sentiu, eu pertenço à sala, porque mesmo a dormir ele não me expulsa. E o gozo que me dá é perceber que aquele aluno, a partir daquela aula, vem a todas, não falta e não volta a dormir. Uhum. Portanto, ajuda quando não pomos a pressão em cima das pessoas de agora vais pertencer à comunidade. Eu sabes que é muito engraçado ter-te ouvir falar sobre isso. Porque mas se calhar sou eu, porque eu nunca gostei de pertencer a nada. Eu nunca participei em nada de coisas de... Mas olha... Não, mas o sentimento de pertença, o sentimento de pertença é mais ou menos inerente, não é? É muito engraçado isso que estás a dizer, porque no meu caso, eu até gosto de pertencer, mas não gosto que me imponham a presença. Eu acho que há muitas formas de vestir a camisola da equipa. Tu pertences enquanto não te dizem que tens que pertencer. Exato, é isso. Eu gosto de pertencer desde que não me digam que eu tenho que pertencer. Eu sempre tive alguma aversão. Sentimento de pertença, quer dizer, tens que pertencer. Não, mas por ok, exemplo, isso já contraria o sentimento, não é? Aquilo que o Fernando estava a dizer, que acontece na estrutura corporativa tradicional e convencional e que está a mudar, que é a ideia de malta, amanhã vamos todos fazer surf para a Costa da Caparica. E alguém que diz, epá, eu não me apetece fazer surf. E essa pessoa que diz, eu não me apetece fazer surf, fica, em muitas empresas ainda, num momento difícil. Sente que pode ficar de mal com o chefe, fica não sei o quê, que os colegas vão dizer, este gajo é um corte, não quer fazer, ou este não quer participar, ou este não... E é muito interessante
eu estou a aprender aqui com o que estás a dizer, esta proposta de que talvez as próprias empresas e o espaço sala de aula, no fundo a comunidade, usando a expressão no seu melhor formato, as comunidades, quer corporativas, quer de académicas, tal como aprendam com os espaços de coworking, a ideia de que as pessoas conseguem andar todas na mesma... O Saint-Exupéry tinha aquela frase de que o importante é olharmos todos na mesma direção, não é? Ele estava a falar do amor, mas isto também é uma forma de amor. E é muito interessante que nós conseguimos ir todos na mesma direção, não necessariamente a fazermos o mesmo gesto, não é? Não tem que ser não tem que fazer como é que se chama, um flash mob, em que estamos sempre todos a dançar a mesma musiquinha, não é? E essa é a aprendizagem que o coworking se calhar nos dá, não é? Podemos fazer parte de uma comunidade com o tal free speech autoconquistado, mas eu e com percebo ritmos bem diferentes. o que a Paula quer dizer. A questão é que esta aceleração, esta coisa em que vivemos, de escala e tempo, agora vou entrar naqueles temas mais sombrios. Não, até ficar super sério isto. Uau! Estão a empurrar-nos para essa coisa exatamente de não pertença. Nós já não pertencemos, seguimos. Quando estamos online, Paula, não pertencemos a nada. Sim. Nós seguimos, likeamos, sim. partilhamos Sim. e, com sorte, para ainda sermos minimamente humanos, fazemos uns comentários badalhocos. E isso é o que nos torna humanos nas redes. É o que nos salva. O resto já não é bem humano. Vamos parar ao palavrão que há bocado estava já a ensaiar. Sim. E, portanto... João, por acaso a mim nada me salva nas redes, porque como sabes eu não tenho jeito nenhum para redes, não percebo nada de redes, estou longe das redes. Nós temos aqui um paradigma engraçado, que é de um lado temos o Fernando Mendes, que é uma das pessoas que esteve na linha da frente do crescimento digital em Portugal, no Terra à Vista, etc. E depois temos a Paula Neto, que há uns meses descobriu o Instagram. Não, obrigaram-me. Uma rede eu nova, não tenho uma rede nova na vida de Paula Neto. Não, eu só parei no TikTok. TikTok já é a única rede, não, a TikTok e o Tinder. Duas redes, por razões diferentes, onde eu já não fui ver sequer o que é que era. Pronto. Ok. Na verdade, eu... O Tinder por enquanto está tudo a correr claro, bem. Mas não há só Tinder, há muitas outras. Há mais do que o Tinder? Há muitas outras. Mas sim, eu não... Qualquer telejornal bate o Tinder. E, portanto, mas olha, eu não tenho nenhum sentimento de pertença em relação a nenhuma rede. Zero. Até tenho sentimento de obrigação. Sim. Não, mas eu estou impressionado, estou aqui a processar que não estavas no Instagram, mas dominas variantes do Tinder. Eu? Sim, frequentemente. Está a correr super bem. Nem sei como é que é o layout, não sei nada. Não sei. Mas fui eu há pouco tempo, que dava uma excelente convidada, ao lançamento de um livro. Que enfim, é a transformação de uma tese de doutoramento sobre os encontros nas plataformas, os encontros amorosos, ou o que vocês quiserem, nas plataformas digitais. Sim, os Tinders, há muito, o Bumble, não é? Não faço ideia. João, diz lá, pá, deixa-te coisas. Não sei. Adorava ser interessante o suficiente para saber isso. Não, para parecer que me estou a fazer esquisito. Mas a verdade é que não faço ideia. Mas por acaso é normal que não faças ideia, porque tanto quanto eu percebi, o Bumble, acho que é Bumble, pois se calhar tanto estou a dizer aqui uma coisa, é uma coisa assim meio sexista, porque só as mulheres é que podem escolher. Eu acho que já ouvi falar disso. Sabes? Só as mulheres. E este livro é muito menino giro. não entra. Elas podem escolher, os tipos não entram naquela coisa. Pronto, ok, mas em todo caso é o futuro, não é? As pessoas vão se conhecer a partir daí muito. Mas já não há futuro. Calhar. O futuro é sempre vintage. Já, portanto... O futuro é vintage, não é? Estamos a desenhar o futuro todos os dias, portanto isto é... Olha, Fernando, eu acho que chegou a altura de te explicarmos como é que nasceu este podcast, não é? Até para te fazermos aquela derradeira pergunta. Eu sabia que havia qualquer coisa aqui de... Então, malicioso. É um código malicioso. Sim. Não, são os dois código malicioso. Vamos partilhar aqui esta explicação. E então, como eu costumo dizer, aparece de uma conversa que eu e o João temos, daquelas que começam por... e sabes aquelas pessoas que... sabes essas coisas e de repente, e aquelas pessoas que estão sempre a dizer como eu costumo dizer. Eu odeio a expressão, eu não vos queria dizer. Sim, não, mas disseram, nós também. Como eu costumo dizer, pensei, é logo a expressão que eu mais odeio, que eu nunca uso, porque acho que é a coisa mais presunçosa e arrogante. Temos 3 doutrinas. Espera, vamos ouvir a mais presunçosa? Assim que alguém começa por dizer, como eu costumo dizer, quero logo dizer que é alguém que repete uma ideia fabulosa, fantástica,
e que têm esse peso e importância junto dos outros, e portanto, como eu Ah, costumo é a dizer, minha Estás tese. próximo da quase Paula, que então, quer estás dizer, próximo da Paula. como eu costumo dizer, estejam calados, ou são só porque vocês são burros, têm uns calhaus. Não, Isso é um bocadinho, isso é um é bocadinho a minha Paula, tese. sim, a tese da Paula é que a pessoa não é importante, a maior parte das pessoas que utilizam essa expressão não tem Peso suficiente, não arcabouço entraram para a para se história. citarem, não é? Pois é isso. Quer dizer, eu não entrei não há para a nada pior, até história. do ponto de vista académico, do que a autocitação, não é? Não, Sim. eu embirro com a expressão com outro ângulo. Esse também me parece de senso comum, claro. Não, portanto, não discordo dele. Mas com outro ângulo é que normalmente a malta que utiliza a expressão, como eu costumo dizer, cita um lugar comum. Certo. É como, por exemplo, pá, como eu costumo dizer, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Pá, a expressão é ótima, não é a tua, não é? Está tudo bem, não, É não antes és rico é e tu. saudável do que pobre e doente. Não és é tu quem costuma dizer isto, não é? Como eu costumo dizer, um comboio pode esconder o outro. Para não és tu, é CP. Eu penso sempre a uma coisa, quando começam, como eu costumo dizer, apetece-me logo dizer, então cala-te, se costumas dizer, epá, diz-me só uma vez e depois eu parto. Sim, Fernando, sim, antes sim, de nós irmos embora, Hum. estamos aqui já a caminhar para o final, não podemos deixar cair só um pequeno pormenor, que é, tu és o maior especialista mundial, o segundo, não é? Segundo já ouvi dizer. És um dos... E meio. Na minha cabeça sou o primeiro. Pronto. És um dos 2 maiores especialistas em Portugal de Lou Reed e estás no top mundial de certeza, não sei, em classificação. E eu acho que não podemos ir embora sem deixar de falar do Lou Reed. E eu tinha uma pergunta que eu te queria fazer, que era, quando os Velvet Underground dormem no chão do Andy Warhol naquela fase toda e estão lá a criar um bocadinho com o Andy Warhol a pagar a conta, isso já era um espaço de coworking? Completamente. Os 3 pilares, não é? Sim, sim. Abertura, diversidade e discurso livre, mais do que na Factory não estou a ver, não é? Embora haja os detratores, dizem que o Andy Warhol foi sobretudo um canibal, um tipo que sugava talento de toda a gente, e sugou mesmo. É também um novo tipo de artista que não tem que fazer, ele não tinha que estar a pintar, ou não tinha que estar a realizar o filme, ou não tinha que estar a decidir quase coisa nenhuma. Era um curador, que era uma expressão que não se utilizava ainda muito na altura. Completamente fora de tudo. Há uma coisa que o define bem, que acho que é uma entrevista famosa em que não acontece. Porque o entrevistador começa a conversa e diz, bem, então, Andy, vou começar as perguntas e tal. E ele interrompe-o logo e diz, perfeito, naquela vozinha dele, perfeito, adoro esse tipo de entrevistas e tal. Só peço que já faça umas perguntas e dê-me logo também as respostas. E o entrevistador começa, mas numa entrevista, claro, enfim, eu vou fazer as perguntas e depois o Andy responde como bem quiser. Não, eu percebi, mas se me der logo as respostas, para mim é mais fácil e, portanto, vai agilizar um bocadinho as coisas, é melhor para mim. Ele nem sequer falava tanto como eu estou a falar. E a coisa não acontece, não há entrevista nenhuma, porque até ao fim ele rodopiou à volta desta coisa. Mas sim, espaço de coworking, se olharmos para estes pilares base, em absoluto. Aliás, o Andy Warhol postulou sobre coisas que é difícil perceber, quer dizer, ou se tem algum tipo de pensamento metafísico e místico, e se pensa que o tipo teve qualquer injeção alien e teve acesso a informação que os outros daquele tempo não tiveram, porque quando ele diz no futuro todos terão 15 minutos de fama, estava a antecipar o comum dos mortais a poder ir a um telejornal qualquer, não é? Eu acho que ele ia adorar ter vivido. Ele morreu em 87, portanto já não viu a web, senão teria adorado viver naquela... Ainda hoje ele viveria como peixinho na água neste ponto. Onde os outros veem um esterco já, ele viveria muito, muito confortável nesse esterco digital. Mas a Factory, o espaço onde ele estava ligado, a Factory teve várias vidas e vários espaços dentro de Nova Iorque, e foi sempre esse espaço de porta aberta, onde tanto entrava o tipo a morrer de fome praticamente e que entrava a pintar, a pintar uma parede ou ajudá-lo a descascar mais uma banana, porque a banana do primeiro álbum dos Velvet não foi uma banana só feita para a capa dos Velvet. Ele fez 50 mil versões daquela banana e já existiam antes da própria banda quase. Mas qualquer pessoa entrava, participava, fazia. Aliás, a resposta dele era sempre: alguém entrava, posso fazer? Sim, claro, faz. É Ok. isso
É incrível. Olha, e 66. atendendo a que o Lou Reed entrou para a história, pode citar-se. O que Entrou é para a que história tu quando nasceu. achas que... Com certeza. O que é que tu achas que o Lou Reed costuma dizer, ou costumava dizer? Não iria dizer, ele nunca diria eu costumava dizer, ou como eu costumo dizer, isso claramente. Eu nunca disse. Não é um tipo de personalidade complexa e que bebeu muito do Andy Warhol, imitou muito aquilo que eu disse há bocado. Eu não tenho personalidade e, portanto, eu copio daqui e dali. É uma coisa que ele ouviu e viu acontecer com o Andy Warhol. Mas depois fez-lo, de facto, copiando do Bowie, copiando daquilo. Só que a cópia dele ficou muito melhor do que todos os outros, do que todos os originais. Eu sei que há muito mais fãs do Bowie, mas o Bowie não teria sequer existido como artista se não tivesse navegado até Nova Iorque umas quantas vezes, fazer teatro. E participar em peças muito à frente, com modelos de teatro também muito à frente. E não teria conhecido o Andy Warhol, não teria conhecido depois aquela banda estranha que tocava coisas estranhas. Os Velvet, com a Factory, com o Andy Warhol, estavam integrados, pelo menos na fase em que ainda se conseguiam dar bem uns com os outros. Os outros, refiro-me especificamente à banda com o Andy Warhol, portanto, o primeiro álbum, sobretudo Banana e pouco mais. A partir daí foi sempre a descer, sempre, como ele diz numa das canções, depois do primeiro beijo é sempre a cair, é sempre a ir por aí abaixo. E a história dos Velvet foi sempre essa. Sempre que saíam de Nova Iorque, por exemplo, tudo descambava. Sempre que saíam da Factory, tudo descambava. E depois foi descambando um atrás do outro, até não sobrar nada nem ninguém. E pronto, já me perdi, porque vocês tocaram-me no nervo. E assim não dá. Mas estavas muito bem perdido. Estavas muito bem perdido. Acho ótimo. Ok, bom. Então, Fernando, muito obrigada. Foi ótimo. Ficámos aqui muito mais tempo. Como eu costumo dizer, foi uma ótima conversa. Eu também acho que foi uma ótima conversa. Acho que, como eu costumo dizer, espero que este podcast dure tempo suficiente para nós conseguirmos fazer uma segunda ronda. Já viste que nunca ninguém diz o contrário? Nunca ninguém começa a frase dizendo eu não costumo dizer, mas hoje vou dizê-lo. Vão-se todos. Nunca começamos a frase dizendo eu não costumo dizer isto, mas hoje vou fazê-lo. Uhum. Olha, mas nós não costumamos dizer, até porque nunca tínhamos dito isto, mas este podcast nasceu porque eu e a Paula gostávamos de conversar um com o outro e achámos que era fixe trazer pessoas fixes para a conversa, e esta conversa foi bestial. Muito obrigado. Bestial porque sou uma besta, mas uma besta digital. Muito obrigado. Eu é que agradeço.